fartou-se de amargura, de amarguras, fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia! Comece a dar glória, 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 glória. Abre a sua boca, enche o seu pulmão e comece a dar glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus, quão maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, quão grande é a tua fidelidade, ó Deus. É por isso, Senhor, que a sua palavra diz que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é isso que tem alegrado os nossos corações, a viva esperança do Senhor. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Podeis ocupar os seus lugares, quem tem lugar, e louvai ao Senhor com alegria, com palmas, glorificando, exaltando, enaltecendo. Bem alegre, bem alegre, bem alegre. Mas as palmas foi fraquinha, eu pensei que era mais alegre, meus irmãos. Oh, maravilha, meu Deus. Aleluia. Todos dizem amém. Aqui está, meus irmãos, uma palavra fiel, digna de toda a nossa aceitação. De quem será que o profeta está falando nesta palavra, meus irmãos? Olha a expressão dele. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Meus irmãos, se Deus não tivesse amado o homem, Jesus não teria suportado tão grande aflição. Mas a Bíblia nos apresenta que o amor de Deus foi maior do que a aflição de Jesus Cristo. Diante daquela situação que Jesus se encontrava, nós vemos que ele chegou a dizer: Pai, por que me desamparaste? Era como se ele estivesse dizendo: meu Deus, agora acabou as minhas forças e a minha esperança se foi. Mas aqui a Bíblia vem embaixo dizendo que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque elas são novas a cada manhã e a sua fidelidade para sempre. Meus irmãos, quando a Bíblia nos apresenta o amor de Deus, nós vemos, meus irmãos, que tudo que o homem faz, ainda que ele se levanta contra Deus,
ainda que ele peque contra Deus, ainda que ele se revolta contra Deus, ainda que ele blasfema contra Deus, contra Jesus Cristo, todavia diz a Bíblia que a misericórdia do Senhor triunfa no juízo. Nós vemos, meus irmãos, que o homem sem esperanças, vagando por este mundo afora, estava considerado como uma ovelha perdida. Considerado como uma ovelha perdida. Cada um procurava seguir o seu próprio caminho. Cada um procurava seguir a sua própria vontade. Mas então, meus irmãos, nós vemos que os tempos foram passando e que o tempo da palavra de Deus se cumprir havia chegado. E Deus então havia determinado que um pastor fosse ferido por causa das ovelhas, para que elas não perecessem. O profeta Zacarias, quando teve esta visão, ele falou: o pastor ferido e as ovelhas que estavam dispersas. Mas o Senhor diz assim, que onde estiver o cadáver, aí também se ajuntarão as águias. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que na morte de Jesus Cristo no Calvário, ele então, como o sumo pastor, ele quebrou o jugo da separação que havia entre os povos. Ele, através do seu próprio sacrifício, ele quebrou o jugo da separação, congregando todos em si mesmo para, através de si, apresentá-los a Deus como uma oferta de cheiro suave. Aqui nós vemos uma expressão tremenda: fartou-me de amarguras. Qual homem nesta terra que teve mais amargura na sua alma, mais sofrimento, mais dores, mais tristezas, mais lutas do que Jesus Cristo? Jesus era um homem, meus irmãos, rejeitado por muitos, por causa da sua franqueza, por causa da sua sinceridade. Ele era direto na sua palavra. Ele, quando tinha que falar, ele não escolhia, meus irmãos, ele falava diretamente. Ele transmitia o conselho de Deus imediatamente. Aleluia! Eu imagino, meus irmãos, que quando Jesus começou o seu ministério, o povo começou a ficar preocupado: quem será esse Galileu aí, hein? Quem será esse Galileu aí que está aí com esses homens aí andando de um lado para outro, anunciando aí? Será que ele é um profeta? Será que ele é um profeta? Mas ele está anunciando uma palavra diferente. Ele está anunciando o reino dos céus. Ele está anunciando a ressurreição. Ele está anunciando uma vida nova. Que homem será que é esse? E os fariseus, os saduceus, os levitas, sacerdotes, os doutores da lei, estavam preocupados com aquela palavra. Eu imagino quando Jesus teve um encontro com a mulher adúltera, quando aquele povo havia pegado pedras, cada um deles preparado para apedrejá-la. Aí eles colocaram Jesus numa situação difícil. E então alguém chegou e perguntou para ele: escuta, mestre, pela lei, esta mulher tem que ser morta apedrejada porque ela foi pega cometendo adultério. Na sua opinião, o que é que nós devemos fazer nela? O que é que devemos fazer dela? Aqui nós vemos a misericórdia triunfar, não é? Simplesmente, humildemente, ele virou-se e olhou: escuta, aquele que dentre vós estiver sem pecados, atire a primeira pedra contra ela. Passando alguns minutos, alguns instantes, fez um silêncio por ali. Jesus escrevia no chão. O que será que ele escrevia ali, hein? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. De repente ele olhou e viu, só estava a mulher sozinha.
Ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Ele disse: ninguém te condenou, mulher? Também eu não te condeno. Meus irmãos, como a misericórdia de Deus é grande na vida do pecador, quando o homem chega diante de Deus, meus irmãos, reconhecendo ao Senhor, reconhecendo a necessidade de Deus na sua vida, reconhecendo os seus pecados, se humilhando, pedindo a Deus: Senhor, me perdoa, eu estou aqui para me humilhar diante de Ti, porque eu quero a Sua graça na minha vida. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, quando um pecador, quem quer que ele seja, onde quer que ele esteja, que ele chega diante de Deus clamando misericórdia, o olhar do Pai volta imediatamente para o Calvário. Quando chega lá no céu, oração: misericórdia, Senhor, me perdoa. Aí os olhos de Deus vão em cima do Calvário. Quando Ele olha para o Calvário, Ele olha para o pecador. Ele olha para o pecador. Ele olha para o Calvário. No Calvário lá está o filho clamando: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Aleluia, glória a Deus. Quando o pecador chega diante de Deus, imediatamente do lado Deus ouve o clamor do pecador, e do outro Ele ouve o clamor de um homem crucificado. Lá do Calvário, aquela cena está gravada no céu para toda a eternidade. Nunca mais ela é esquecida. Aquele homem que sofreu escárnio, estava quase sem esperança nesse mundo. Ele relata nestas palavras: afastaste da paz a minha alma. A alma dele estava em angústias. Irmãos, vocês analisem comigo a situação em que ele enfrentou. Nós vemos a Bíblia dizer que os sofrimentos passados são sombra da glória futura. E aqui nós vemos o profeta Jeremias expressando o seu sofrimento. Ele lamentava o sofrimento que ele passou por causa da cidade de Jerusalém. E figuradamente ele apresentava o sofrimento do Messias que havia de chegar também aqui na terra. Oh, glória a Deus! Aqui nós vemos uma palavra tão gloriosa: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Qual homem que levou fel na sua boca? Qual foi ele, meus irmãos? Foi Jesus. E ali, meus irmãos, no Calvário, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Quantas vezes Jesus passava noites inteiras preocupado, meus irmãos, em como incutir na mente do povo a mensagem de Deus. Horas a fio, de joelhos no Calvário, ou seja, no Getsemane. Noites frias, ali de joelhos clamando ao Pai. Chegou o dia, meus irmãos, em que aquele clamor foi colocado diante dos homens como um espetáculo. O povo ali olhando aquele homem naquela cruz, eles zombavam dele, xingavam ele, e a aflição dele era grande. Agora eu pergunto: será que algum de nós aqui já suportou pelo menos
0,1% da aflição que ele suportou, diante de todo o sofrimento que ele enfrentou, ele tinha diante de si um objetivo. O objetivo dele era atrair todos os povos a si. O objetivo dele é atrair todas as almas para ele. Hoje em dia, se um pai começar a corrigir o seu filho, tem filho que não aceita, tem filho que se revolta. Se você está enfrentando um sofrimento na sua vida, você já começa a reclamar: meu Deus, por que é que eu estou sofrendo isso? É o restinho das aflições de Jesus que você está levando sobre a sua vida. Quantas vezes o irmão ou a irmã se enfrenta com momentos de aflições, momentos difíceis. Aí você chega a dizer: meu Deus, por que será que está acontecendo isso na minha vida? Meus queridos irmãos, o sofrimento na vida do crente, ele faz o crente se aproximar mais de Deus. Vocês vejam, irmãos, quando Jó começou a sofrer aquela aflição tão terrível e angustiosa, Jó a princípio não sabia a origem do seu sofrimento, mas por causa da sua constante comunhão com Deus na oração, no jejum, então ele descobriu que aquela luta era simplesmente uma prova de Deus na sua vida. Glória a Deus! Amém! Jó não se revoltou contra Deus. Jó não abriu a boca precipitadamente. Jó não achou ruim. Jó não ameaçou. Jó não xingou. Diz a Bíblia que ele diz: nu eu vim para esse mundo e para lá tornarei, mas bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E diante de todo o sofrimento que Jó passou, ele não sabia. Quanto maior era o sofrimento dele, mais próximo Deus estava dele para se revelar a ele. E aconteceu um dia, meus irmãos, que a aflição de Jó já estava no extremo, onde não tinha mais onde suportar a aflição do espírito, da alma, do corpo, as dores. Aí então naquela hora Jó disse: ó Senhor, maldito seja o dia que eu nasci, não entre luz naquele dia, seja um dia de trevas, seja um dia de aflição, naquele dia que disse nascer um homem, porque a minha alma está amargurada, a minha alma está aflita. E ele ali clamava diante de Deus: música suave não entre naquele dia, aquele dia não seja contado entre todos os dias, não seja ele contado, porque é o dia que eu nasci, o dia do sofrimento, o dia da amargura, o dia da aflição. Mas contudo Jó olhou mais adiante, e ele abriu a boca numa esperança: mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus! E foi justamente no momento mais negro da aflição da vida de Jó, quando Jó pensou que os amigos se acabaram, já não tinha ninguém mais por seu amigo, o sofrimento era a sua vestidura, a luta, a aflição era o seu paladar do dia a dia. Então diz agora: Senhor, a minha vida está na pele e no osso, e a minha esperança está nas suas mãos. E agora o Senhor está se afastando de mim como adversário. Foi naquela hora que o Senhor gritou: Jó. Aquele redemoinho se aproximou de Jó com uma coisa tremenda.
E dali uma voz gritou ele pelo nome Jó. Glória a Deus! E foi naquela hora tão difícil que Deus chegou e se aproximou dele. Aí quando Jó enxergou, ele disse: Senhor, imagine vocês magro, na pele e no osso, cheio de tumores no corpo, sentado num monte de cinza. A sua veste estava agarrada no seu corpo por causa da ferida que estava no corpo. E ali ele olhando com os olhos fundos, estava pele e osso apenas, magro, sem aparência. Ali naquela hora, meus irmãos, como todos os amigos desprezam, fulano adoeceu, está com a doença contaminosa, não vou lá não. Eu deixo ele lá, ele tem que morrer mesmo. E ali aquele irmãozinho fica desprezado, a aflição aumenta, o sofrimento chega, as dores chegam. Foi naquela hora que Jó estava também sozinho. Até a sua própria esposa havia dito para ele: amaldiçoa Deus e morre, Jó. Por que você ainda retém a esperança? Porque Jó ainda guardava dentro dele uma esperança. Ali foi naquele momento que os olhos fundos, corpo já quebrantado pela enfermidade, quase morto, foi que o Senhor se apresentou e disse: Jó. Naquela hora Jó abriu os olhos assim e disse: Senhor, Senhor, os meus olhos estão te vendo aqui agora, não é outros não, Senhor. O Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor não se esqueceu do meu sofrimento. Aleluia. Alguém pode pensar: Jó não tinha força mais para falar, irmãos. Ele estava quebrantado ali pela enfermidade, pelas dores, pelo sofrimento. O maior quebrantamento que pode ocorrer no coração do homem não é a doença, é o desprezo, irmão. Quando o irmão sente abandonado, sente desprezado, a alma dele sente ferida, sente doída. Jó estava naquela situação. Os amigos mais íntimos dele haviam deixado ele. Os que se aproximavam dele diziam que ele estava em pecado e achava ruim, batia nele com palavras. Foi naquela hora, irmão, que o Senhor clamou dizendo: Jó. Ele ouviu aquela voz, era uma voz diferente. Os olhos dele quase não enxergavam. Ele olhando para cima viu aquela nuvem bonita, aquele clarão de luz, e a voz vinha lá de cima: Jó! Jó! Aleluia! Então ali, irmãos, os olhos dele fundos, ele olhando para cima, disse: Senhor, o Senhor não se esqueceu de mim, meu Deus. A minha esperança não foi em vão. Agora eu estou te vendo com os meus olhos, e não outros. Eu estou te vendo, meu Senhor. Aleluia. Então, irmãos, quando Jeremias estava também na sua grande aflição, ele chegou a dizer: quem dera que os meus olhos se transformassem em cisternas, eu choraria de dia e de noite pela filha do meu povo. Jeremias foi açoitado, foi deixado numa torre para se alimentar de pão e água de amargura. Foi colocado dentro de um poço, num calabouço. Dia a dia a alma dele estava angustiada. Mas quanto mais era o sofrimento dele, tanto mais perto Deus estava dele. Tanto mais Deus falava com ele. Quando Daniel foi colocado na cova dos leões porque orava a Deus,
Jogaram ele lá dentro lá e deixaram lá. Agora eu quero ver se o Deus dele vai livrar ele. Daniel era um homem de grandes sofrimentos. Foi naquela hora que o anjo do Senhor desceu ali e provou que ele é com aqueles que sofrem pela sua causa. Aleluia! A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, meus irmãos, que muitos homens de Deus foram apedrejados, cerrados, mortos ao fio da espada, como foi Zacarias, filho de Baraque, morto dentro do templo do Senhor. Mataram ele ali. E tantos outros homens de Deus, eles enfrentaram a morte por causa do nome do Senhor. Mas deixe que vocês vejam, irmãos, de acordo que o sofrimento chegue na vida de um homem e de uma mulher que serve a Deus, esse sofrimento não é para destruir a fé de ninguém, é para levar o homem mais perto do Senhor através da sua comunhão. Amém? Nós vemos o próprio Jesus Cristo, quando ele, irmãos, na cruz do Calvário, levado ali pelos homens, desprezado, como diz o profeta Isaías, homem de dores, experimentado no trabalhos, homem que não tinha aparência para que o desejássemos, homem sofrido. Se alguém olhasse para ele, não desejava, não via nada nele para desejar ele. Ele não tinha aparência, irmão. Hoje em dia o povo desenha aí uma tela com Jesus bonito, e a Bíblia está dizendo que ele não tinha aparência para alguém o desejasse. Ele era homem de dores, homem sofrido, homem que vivia em aflições, em amargura de alma. E lá na cruz do Calvário nós vemos a maior revelação de Deus a Jesus Cristo. Foi quando Jesus clamou dizendo: meu Pai, por que me desamparaste? Já sem força para clamar, já sem lágrimas para chorar, já com as últimas gotas de sangue sendo derramada, a sua alma sentiu o desespero quando sentiu a ausência do seu Pai. E ele clamava: Deus meu, por que me desamparaste? Oh, aleluia! Amém? E ali Deus deu uma prova que Ele nunca desampara o seu filho. Quando Jesus disse: nas suas mãos eu entrego o meu espírito, a resposta foi imediata. Diz a Bíblia que a luz que havia se apagou, quer dizer, o sol escureceu. O sol escureceu, a terra estremeceu, houve terremotos naquela hora, e fez-se trevas em todo o universo, escureceu. Glória a Deus! E então aí nós vemos a palavra dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, irmãos, vocês vejam quantas vezes o crente é levado por caminhos tenebrosos, não de pecado, mas de aflição de espírito. Quantas vezes Deus quer levar o crente para trazer ele em comunhão a Ele. Deus pega o crente e diz: não, aquele meu filho lá, ele está ficando longe de mim, está perdendo a comunhão comigo. Então Deus pega e ordena que ele comece a sofrer. E ali ele começa mesmo a sentir amargura na sua alma. O seu espírito começa a ficar quebrantado. E o único conforto que ele sente é quando ele está de joelhos chorando diante do Pai. Aleluia, glória a Deus. Há quantos irmãos que não compreendem, meus irmãos, o sofrimento?
O sofrimento, meus irmãos, é uma correção de Deus para trazer os seus filhos mais perto dele. Nós vemos que Estevão, homem cheio do Espírito Santo, eloquente na palavra e na pregação, que Deus usava ele com... levantou e ele disse: eu vejo o Filho do Homem de pé à direita da majestade na glória. Aleluia. Hoje em dia, qualquer pequena luta que vem na vida do crente, o crente começa a reclamar. Qualquer lutazinha, qualquer ventinho, o crente começa a reclamar. Oh meu Deus, a luta está grande. Irmão, a luta deixa ela vir. Quando tiver luta é sinal que tem coroa. Quando tiver luta é sinal que tem vitória adiante. Aleluia. O crente tem uma viva esperança. A Bíblia diz aqui no versículo 29, põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. E Jeremias, agora nós podemos falar para você, Jeremias, que agora nós temos uma esperança. Jesus Cristo é a esperança viva. Jesus Cristo é a esperança viva para aqueles que creem no poder de um Deus Salvador. Oh, Igreja de Jesus Cristo, a única coisa que você não pode fazer é pecar contra Deus. E a coisa mais preciosa que você tem que fazer é buscar o Espírito de Deus. Quem é que dá força ao homem para enfrentar a aflição? É o Espírito Santo. Quem dá força a ele para suportar a luta? É o Espírito Santo. Quem dá-lhe condições de suportar as dores, as aflições, as amarguras, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sem o Espírito Santo, a primeira luta que vem, você não fica na igreja. Sem o Espírito Santo, a primeira luta dentro da sua casa, você peca contra Deus. Sem o Espírito Santo, a primeira prova que você passa, você é reprovado. O Espírito Santo é mestre. O Espírito Santo é professor. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é fortaleza. O Espírito Santo é alegria para nossa alma. Ele é bálsamo para as nossas dores. É por isso que Jesus Cristo, quando estava para subir para o céu, ele falou aos seus discípulos: olha, meus discípulos, fica primeiro na cidade de Jerusalém, e depois que vocês forem revestidos de poder, então vocês saem, vão testemunhar do meu nome. Porque o homem e a mulher que tem o Espírito Santo, ele está preparado para tudo, até para a morte se for preciso. Ele suporta tudo por causa do nome de Jesus. Aleluia. Então, irmão, você já sabe onde buscar a fonte da força. Porque eu digo para vocês, igreja, eu não sou profeta, nem filho de profeta. Mas uma coisa eu digo para vocês: Deus vai permitir o sofrimento na igreja para provar os que são fiéis. Deus vai permitir as aflições na igreja para que aqueles que estão em pecado se consertem na sua presença. Glória a Deus!
Aleluia. Se Deus quiser levar você no caminho do sofrimento, você diz: ah, meu Deus, desse jeito não dá. Eu passei a ser crente, tudo está ficando difícil para mim. Antes da aprovação vem a prova. Para ser aprovado, tem que ser provado primeiro. Vocês vejam as aflições de Jesus, as aflições de Jó, de Isaías, Jeremias, Daniel, Miqueias, Sofonias, Joel, Jonas, Zacarias, Malaquias, Ido, Moisés, Samuel, Amós, Miqueias, Sofonias, Paulo, Pedro, João, Tiago, Tomé, Bartolomeu e tantos outros homens de Deus que enfrentaram a morte, mas disseram: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé, e desde agora o justo Deus já tem a minha coroa preparada que Ele me dará naquele dia. Quando vier a luta na sua vida, nunca saia da igreja, corra para a igreja. Quando vier o sofrimento, corra para a igreja. Quando vier a aflição, corra para a igreja e abrace nos pés do Senhor e clame por Ele, porque as misericórdias dEle são a causa de não sermos consumidos. Aleluia, Deus nos abençoe. O maior perigo do crente na hora da provação é ele pecar contra Deus. Porque a prova vem na sua vida. Diz a Bíblia que a nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro e do que a prata, ela também há de ser provada. E eu digo para vocês, irmãos, se Deus permite a luta vir na sua vida, não é porque Deus te odeia, não é porque Deus não quer te salvar, mas é porque Ele te ama. Ele quer que você se chegue mais a Ele através da sua humilhação. Glorificado seja Deus. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.